John Wick, Madara, Roblox, não pera, Madara? Talvez, você vai entender. Ao longo desse vídeo eu vou te mostrar, tem vários estilos diferentes no vídeo de hoje. E se você quiser participar, é só você mandar o seu desenho lá no nosso Discord. Beleza? Então eu vou deixar o link na descrição aí, é de graça, entra lá. Outra coisa importante, tá rolando a Black Friday do curso completo Segredos dos Animes e o cupom de desconto é pra quem é membro do Discord, tá? Eu vou deixar aqui na descrição porque agora é os últimos dias, mas se atualizar dentro do grupo você consegue pegar outros cupons. Então corre lá pra você não ficar de fora e vamos pro vídeo. Esse desenho deu uma bugada na minha cabeça. Sim, esse mesmo desenho aqui. O Instagram dele é desenhos de um cara e isso me surpreendeu. Por quê? Será que é só coisa da minha cabeça ou... Esse cara aí eu já conheço de algum lugar. Será que ele criou esse personagem? Não, acho que eu conheço. E eu pensei, será que é o Madara? Eu pensei, será que é o Madara na versão 10 caudas? Porque se a gente bater o olho assim e pensar, vai que ele criou de imaginação e copiou um pouquinho do Madara. Mas eu percebi e falei, não. E aí eu lembrei que existe uma coisa chamada leitura. Então quando eu olhei ele do lado eu percebi que estava escrito Acnologia. Eu joguei no Google e descobri que é um personagem de Fairy Tail. Eu falei, agora eu sei de onde que é. Miserável. Burro! Então agora vamos para alguns erros que ele cometeu aqui. É a questão da proporção e anatomia. A mão tá muito pequena, você consegue perceber, comparada ao tamanho da cabeça do personagem. Outra coisa são as características do rosto dele, os traços mesmo. Se você olhar o Acnologia original, ele tem esse tipo de rosto, enquanto o dele tem esse outro tipo. O que vai te ajudar a movimentar, criar posições de um personagem que já existe, é conhecer como ele fica num formato mais 3D. Por isso eu te recomendo estudar um pouco mais sobre o Model Sheet, que é esse estilo aí de padronização que é usada muito na parte de animação e também para criar personagens. E para você achar é muito fácil, tá? É só você no Google pesquisar o nome do seu personagem e Model Sheet, que normalmente já tem alguém que já fez o Model Sheet desse personagem. Dessa forma fica muito mais fácil você prever como ficaria esse mesmo personagem numa posição diferente. Tanto do rosto, com uma expressão nova, então tem Model Sheet de rosto, e também Model Sheet que você pode usar do corpo, para conseguir descobrir o 360 daquele personagem e também ver como as medidas vão ficar em cada um dos ângulos. Refazendo ele em posições diferentes, você vai começar a notar esses padrões e o que vai classificar ele como o que ele realmente é. Isso facilita bastante você pegar os traços e também pegar as medidas, então tire as medidas. Antes de criar qualquer coisa, é legal você ter essa padronização para poder mudar a posição dele e desenhar a posição que você imaginar. Então essa é a versão dele e essa é a minha versão. O segundo já veio com uma coisa diferenciada, quem mandou foi o Rabiscos Clube, que em vez de ser uma coisa padronizada tipo animes que vocês sempre mandam, ele mandou uma coisa estilo cartoon. O que eu achei legal desse desenho é que cada personagem tem uma arma diferente, ele foi bem criativo ali, mas algumas coisas que você poderia melhorar, que eu acho que seria interessante é a parte de finalização. O que eu acho que você podia ter feito é planejar um pouquinho melhor e tomar cuidado na hora de contornar o desenho. Quando você contorna é legal você treinar sua coordenação motora para tremer menos, mas outra coisa é o volume. Você percebe que até naquela parte da gola da armadura dos personagens, você fez o contorno por cima da linha do maxilar dele. Isso dá a impressão que a gola vem na frente, que está por cima, ou seja, na frente do rosto dele. Dá a impressão que a cabeça do personagem está para trás. Então a forma que você vai contornar o desenho também vai mostrar se ele está numa versão 3D correta ou não. Esse tipo de detalhe você vai aprendendo com o tempo, mas é mais uma dica que vai te ajudar. Tanto que na versão que eu fui refazendo, eu contornei primeiro o rosto, sabe? Para dar esse volume de uma maneira que faça mais sentido no seu desenho. E as cores, né? Eu não poderia deixar de falar dela. Se você usar mais cores, vai ficar melhor a sua pintura, vai ficar mais homogênea. E pela forma que ele ficou ali, provavelmente ele colocou bastante força. Não vai ser a força que vai deixar a sua pintura homogênea. O que vai te ajudar é ou comprar um lápis que seja mais macio, ou você coloca mais camadas no seu lápis, ou adiciona mais lápis. Você tem 3 opções, que foi o que eu fiz. Eu fiz mais camadas e adicionei mais lápis, que eu achei mais interessante. Então o que você pode fazer é colocar as cores mais escuras para sombra e uma outra cor para luz, porque ele é mais simples. Eu quis fazer dessa forma porque assim ficou mais prático para você conseguir entender. Ou seja, quando for pintar, quando for fazer arte final, qualquer parte que tem qualquer desenho seu, tenta fazer sem pressa. Se um dia você está muito ocupado, faz sua arte final, no dia seguinte você pinta. Assim todo dia você tem uma coisa nova para fazer no desenho, não fica uma coisa maçante, enjoativa, e você consegue terminar o seu desenho com qualidade. Senão você faz um desenho bom e estraga na pintura, ou faz um desenho bom e estraga na arte final, e por aí vai. O Levi ou Denji, ele mandou 2 Instagram, não sei porque ele fez isso, mas tudo bem. Ele mandou uma folha de caderno com John Wick desenhado. E sim, a chance é grande desse cara estar desenhando na hora da aula. Me fala nos comentários, quem já fez isso? Acabou aquela aula, você vai lá e começa a desenhar, ou durante a aula, não recomendo, mas às vezes acaba acontecendo, né? Achei bem legal esse desenho que ele fez do John Wick, aproveitou bem a folha, mas uma coisa que eu percebi, e não é a culpa da caneta, pra quem vai falar, nossa, mas é porque ele tá usando caneta Bic. Não é assim que funciona, tanto que eu refiz esse desenho. Agora eu vou mostrar algumas coisas que vão te ajudar a desenhar com uma caneta. O primeiro ponto que eu queria mostrar aqui nesse desenho é a parte das achuras, e também da intensidade, como isso é importante. O que vai te ajudar, eu fiz até uma live no canal sobre isso, é você fazer o seguinte:
fazer diferença dos traços. Pega a caneta que você tem, tenta fazer linhas mais finas e mais grossas. Treina, vê o quanto de coisa, o quanto de efeitos você consegue fazer com aquele mesmo material. Se você reparar bem, ele deixou as linhas de sombra, aquelas linhas mais finas, né, que não precisavam de tanto destaque, muito grossas. E aí que entra um grande truque de usar a caneta Bic. Você vai regular a textura pela sua força. Ou seja, se você for percebendo, quanto mais força você coloca, mais grossa vai ser aquela linha e mais marcado vai ficar no papel. Quanto menos força você colocar, mais clara e mais fina vai ser as linhas. Então, se você quiser fazer uma coisa mais escura, você vai colocar mais força. Quanto mais clara ou mais fina for aquela textura, menos força você vai adicionar. Assim você consegue ir regulando a intensidade de cada uma das camadas e consegue sombrear o desenho de formas diferentes apenas com uma única caneta. Então com a própria caneta, se você souber controlar sua intensidade, você consegue fazer uma textura de pele, a textura de cabelo. É só você controlar a força que você coloca no papel. Até mesmo o efeito do cabelo, você percebe que ele não conseguiu dar tanto brilho porque ele simplesmente não sabia como fazer a textura de cabelo. Então vai praticando antes esses efeitos que vão te ajudar bastante e também controla a sua intensidade. E quando for fazer cabelo, não faz um traço pausado, tá? Senão o cabelo fica meio quadrado, isso acontecia bastante comigo. Inclusive, quando você estiver copiando qualquer referência, outra dica, não tente copiar fio a fio do cabelo. Copie os fios principais e alguns você pode fazer mais solto porque dá uma cara muito mais natural. Se você tenta copiar o fio exatamente como ele tá, ele fica meio quadrado assim e fica totalmente artificial e fica esquisito, beleza? Então essa foi a minha versão aí do John Wick. O João Borges me mandou esse desenho do Jotaro de JoJo Bizarre Adventure. A grande questão é que esse anime tem algumas coisas muito peculiares, então eu vou falar um pouco sobre como ele pode melhorar esse desenho e melhorar outros usando as mesmas técnicas. Olha bem as mangas da camiseta desse personagem. Você consegue perceber que parece muito mais que são manchas numa roupa branca do que sombras. Pelo formato delas, as sombras ficaram meio estranhas, ficaram um pouco sem sentido, não deram tanto volume. Agora, conforme eu fui fazendo, você consegue perceber muito mais a questão do volume. E por que isso acontece? Primeiro, porque ele não entendia como funcionava a luz e a sombra na hora de desenhar tecidos. Para você que não sabe, a luz e a sombra vão te ajudar a dar volume nas coisas. E esse foi o grande erro dele também. Por isso que isso é um problema. Quando você copia um desenho ou uma sombra e você não sabe por que ela está ali ou como ela funciona, você não consegue dar volume, o seu desenho não fica tridimensional. Então, a roupa, em vez de parecer um volume de dobra, ela acabou parecendo uma mancha. Consegue entender? Se ficou um pouco confuso, agora vai ficar mais fácil. E uma forma que eu acho mais fácil de fazer é primeiro você marcar onde é o ponto de luz e depois você faz essa sombra mais densa. Todo meio tom, ou seja, aquela sombra mais fraquinha ou qualquer textura você faz no final. Você marca primeiro essa sombra densa, o formato dela, pode meio que recortar o personagem ou a roupa. Você preenche essa sombra e depois você pega a sua caneta e vai fazendo de forma bem leve essas achuras, ou seja, essas pequenas linhas que vão dar essa noção de textura, de volume no seu personagem. Assim é muito mais fácil você conseguir acertar todo o volume da roupa, assim não perde o sentido. Estudar como funcionam os tecidos, para você saber quais partes vão ser as partes de dobra e como simular a dobra usando a luz e sombra. Inclusive eu fiz um vídeo completo sobre isso, que você pode ver aqui nesse card que eu estou colocando, e lá tem o passo a passo de como desenhar e como estudar roupas de qualquer estilo. Para finalizar, a gente vem com Bob Esponja. Achei bem legal, fazia tempo que eu não desenhava esse estilo específico, mas quem mandou foi esse cidadão aqui. E sério, na moral, coloca o nome de vocês, velho, senão como que eu vou chamar aqui no vídeo? Fica meio difícil, mas tô deixando o Instagram dele aí na tela. Primeiro eu quero parabenizar também esse desenho pelo seguinte, ele acertou uma coisa que muita gente erra quando tá começando a pintar, que é não saber escolher as cores. Se você reparar bem, ele conseguiu deixar mais claro e mais escuro o desenho, sem usar o lápis preto, apenas usando outras cores e ficou bem interessante essa parte. O que ele acabou errando foi na parte de misturar essas cores, porque ele não usou as camadas. Sim, camadas, elas que eu falo em todo o vídeo de pintura, e eu acho que vou ter que fazer um vídeo só sobre pintura mesmo. Mas qual é a forma mais eficiente de você misturar as cores usando camadas? É primeiro começar com cores escuras e depois adicionar cores claras. Se você reparar na boca do Patrick, ele tentou passar o preto por cima para escurecer esse tom de rosa. Só que isso não é tão eficiente, porque o lápis mistura muito mais fácil a cor escura embaixo e a mais clara em cima. Então uma dica para você, comece qualquer desenho seu primeiro com as cores mais escuras e com pouca intensidade, ou seja, não force o lápis, porque senão você não vai conseguir passar as próximas camadas por cima, que foi uma das coisas que, se você reparar no desenho dele, também aconteceu. Tem linhas em várias direções diferentes, isso prejudica o pigmento do lápis em se espalhar. Então a forma mais eficiente é você fazer camadas. Então você vai colocando cada uma das camadas mais força. Então você começa com uma cor escura, depois coloca o meio tom e depois a cor mais clara, tá certo? E em cada camada você vai colocando mais força, por isso que a primeira tem que ser mais leve. Assim você consegue realmente ter uma pintura homogênea, uma pintura lisa. Outra coisa interessante
porque muita gente não sabe que é um truque do realismo, que o realismo não tem contorno. Eu vi que ele contornou o desenho ali, mas o realismo não tem contorno. O que vai te mostrar se é uma parte ou é outra, onde é o começo, onde é o final do braço, das mãos, de qualquer personagem, é o contraste de um tom claro com um tom escuro. João, como assim? Para ficar mais fácil, você pode perceber que eu fiz essa parte em azul, em volta dele, essa borda em azul. Por quê? Porque quando eu coloquei essa cor azul, ela tem contraste com o amarelo. Então dá essa impressão, que é o final da lateral do corpo do Bob Esponja e o começo do cenário. Uma forma mais fácil ainda que acontece no dia a dia é, por exemplo, as partes em 3D do desenho. Agora eu tô aproximando aí depois do desenho mais finalizado, e se você reparar na boca dele, eu pintei de um tom de bege, o lábio na parte de baixo e a boca na parte de cima foi de amarelo. Mudando os tons eu já consigo mudar os planos, ou seja, eu consigo deixar 3D um desenho meu. Então isso é uma coisa que vai te ajudar quando você estuda também luz e sombra. Então esse foi o resultado final de todos os desenhos. E agora é o seguinte, está aparecendo para você dois vídeos. Um é sobre luz e sombra, para você aprender isso, e o outro é sobre roupas, beleza? Então clica num deles que eu te espero no próximo.